A Rádio Arte está no ar mais uma vez, professor Walter Barbosa. Bom, eu esqueci até de dizer a data, né? É importante registrar aqui, hoje dia 28 de fevereiro de 2025, véspera de carnaval, né? Estamos aqui na UASH, na Rádio Arte. Galo da Madrugada. Galo da Madrugada, é isso aí. Bom, vamos falar um pouco sobre livros, nesse segundo livro. Fica à vontade, professor. Você quer começar? Eu posso começar, né? Fica à vontade. Tá. Eu trouxe um livro para indicar aqui, o título é Uma Breve História do Infinito, tá? Esse livro é bem, eu trouxe esse livro para indicar porque assim, eu comecei a ler esse livro uma vez, há algum tempo, mas não cheguei a ler todo. Aí de repente eu estava na biblioteca, me deparei com ele de novo e disse, eu vou reler esse livro. Aí comecei a ler esse livro, acho que tem mais ou menos umas 2 semanas atrás, né? E aí me deparei com um assunto que me despertou, coisa que nunca tinha me despertado, que é filosofia, assim. Porque, como o título é Uma Breve História do Infinito, ele fala aqui, uma das passagens do livro fala dos paradoxos de Zenão, né? Aí eu achei bem interessante porque eu percebi nitidamente uma conexão entre filosofia e matemática. Né? E como eu sou professor de matemática e sempre fui apaixonado por matemática, e filosofia nunca foi uma área que me despertou interesse, Mas por incrível que pareça, há uma conexão muito forte. Não, é muito forte. Eu sempre soube que existiu, sabe? Mas eu nunca vivenciei assim, de pegar um livro e tentar entender as coisas, sabe? Sim. E aí eu comecei a ler dos paradoxos de Zenão, e aí comecei a ler sobre outros filósofos. Eu disse, rapaz, sabe uma coisa? Vou começar a pesquisar sobre filosofia. Aí eu estava no YouTube, pegava livro na biblioteca para ler e tal. Aí comecei achei bem interessante mesmo, né? Fala até um duelo que existiu entre 2 filósofos, né, que eles, acho que Heródoto e Parmênides, né? A Parmênides é um dos filósofos que o Zenão defendia, né, porque um acreditava que tudo era movimento, o outro achava que nada se movia, né, então tinha essa discussão filosófica, né, achei bem interessante. E aí fica como indicação esse livro, que na verdade é uma coleção, tem várias obras, tem Entre o Cristal e a Fumaça, Teorias de Tudo, A Caixa Preta de Darwin, Convite à Física, História Natural do Homem, de Arquimedes a Einstein. São vários temas aqui, bem diversificados. Tem muita coisa de matemática, de física e de outros assuntos também, tá? Então fica como indicação esse livro, tá? Beleza? E para quem, assim, eu acho que para quem se interessa por filosofia também é um bom início, tá? Porque ele não tem uma filosofia tão aprofundada, mas tem algo superficial que possa despertar o interesse de alguém pelo assunto. E até mesmo essa conexão entre a matemática e a filosofia que eu acho bem interessante. Aqui a capa do livro, tá? E o professor Walter trouxe aí 2 livros, né, professor? O primeiro já puxando um pouco para a nossa área, então é esse aqui, ó, O Homem que Calculava, não sei como pronuncia aqui o nome do autor, Malba Tahan. E o que é engraçado é que apesar de ter o nome desse autor dessa maneira, isso aqui é basicamente um pseudônimo. Na verdade, o escritor é um brasileiro, Júlio César de Mello e Souza. O que é engraçado é que talvez muitos alunos nossos conheçam esse livro do tempo da escola. Eu comprei esse livro quando eu estava na escola, em 2005. Eu li quando eu estava na escola e já faz muito tempo, eu já esqueci muito da história. Mas eu lembro que é um livro muito bom. E o que é engraçado é que eu achava que o escritor era algum haitiano ou alguma pessoa de origem árabe. Eu tinha esquecido que tinha escrito essa informação justamente aqui atrás, que o escritor é um brasileiro e que esse nome é um pseudônimo. Até que eu estava conversando com um professor de matemática já aposentado, e ele me falou, não, aqui é um brasileiro e tal. E aí eu peguei esse livro e aí eu comecei a ler. No ano passado eu li um capítulo e deixei de lado e vou ver se eu volto a ler, é bastante interessante. Basicamente a história, você tem um andarilho que vai andando em diversos lugares e a cada ponto que ele para tem algum problema matemático a ser resolvido e ele consegue resolver isso de uma maneira muito ingenosa, de uma maneira muito inteligente. Então é um livro bem interessante assim, para instigar um pouco o interesse pela matemática, pelos estudos, e ver que a matemática é apenas uma ferramenta aí que a gente usa para resolver os nossos problemas. Sim. E não um bicho papão, como muitos pensam. Exatamente. Eu acho que as pessoas devem, assim, quem estuda algum curso que precise muito da matemática,
e tem a dificuldade, eu aconselho procurar de início estudar os conceitos, né? O que é um conjunto, trabalhar com conjuntos, bem do básico mesmo, porque eu acho que quando você começa a entender os conceitos do que é um conjunto, o que é uma função, o que é até mesmo o que é um número real, né? Que é umas coisas até meio, um pouco difícil você definir o que é realmente um número real. Sim. A partir dali é a base do cálculo, para você aprender derivado, integral e assim por diante, né, professor? Sabe uma coisa que eu gosto de dizer para os meus alunos, cara? É que a matemática é uma linguagem. Então, assim como a gente tem português, tem inglês, qualquer outra língua, até mesmo uma linguagem de programação, a matemática também é uma linguagem. A gente pode dizer até que é uma linguagem universal, né? Que a matemática que a gente usa aqui é a mesma no Japão e assim por diante. Então, existem certas regrinhas, assim como no português a gente não pode estar montando frases de maneira aleatória. Então, na matemática, da mesma forma, a gente tem as regrinhas e a gente precisa seguir essas regras para que essa comunicação ela aconteça de maneira efetiva. Então, na hora que a gente escreve, monta uma conta, a gente precisa fazer isso de maneira organizada para que outras pessoas também consigam entender. Então, não adianta fazer uma conta toda bagunçada. Eu posso fazer uma conta bagunçada para mim, porque essa conta só vai servir para mim e só eu que vou ler. Mas se eu quero fazer uma conta para que outra pessoa entenda, é interessante que isso seja feito de maneira organizada, né? Antes de fazer a indicação do livro, eu pensei numa coisa aqui. A matemática tem uma importância também, que isso é uma coisa que eu também falo com meus alunos, que ela mostra que existe mais de uma maneira de resolver um problema. Sim. Isso, eu já me deparei isso com vários momentos em sala de aula, até mesmo estudando, que a matemática apresenta isso, 2, 3 maneiras de resolver um problema, e isso é importante não só para a matemática em si, para as outras disciplinas. E isso eu digo para meus alunos, vocês vão estudar outras disciplinas, vocês estão com matemática aqui, vocês vão estudar biologia, vão estudar outros assuntos. E o fato da matemática lhe mostrar outros caminhos, a sua mente vai estar treinada a saber que você pode resolver problemas de diversas maneiras. E isso serve para a biologia, para a física, para a economia, ecologia, o que for, qualquer área. Porque o seu cérebro vai não está treinado pelo fato de ter estudado matemática, não tem essa percepção de alternativas de solução. Né? Eu acho que isso tem esse ponto positivo na matemática também. Isso me lembrou até uma coisa que eu também falo para os alunos, quando tu falou outras alternativas, né? Fazendo um gancho aí com a ideia da linguagem. Às vezes, quando eu estou ensinando limites, derivadas, então às vezes a gente precisa reescrever o mesmo termo, só que de outra maneira. Então a mesma coisa quando a gente tem uma frase e precisa falar isso usando outras palavras. Na matemática a gente pode fazer a mesma coisa. A gente tem uma expressão lá, uma função, a gente pode reescrever isso de outra maneira, onde escrevendo de outra maneira a gente consegue resolver, simplificar e tudo mais, calcular um limite, uma derivada. Então isso é mais até uma ponto em comum, né, entre a matemática e o português, por exemplo, de a gente entender essas duas ciências como uma linguagem. Correto. Perfeito. O próximo livro aqui, ó. O próximo livro é esse aqui, 1984, George Orwell. Né? George Orwell. Lá aqui na pronúncia. Esse livro a gente pode dizer que é um clássico da literatura internacional. Sim. Ele é um livro que o termo Big Brother, está tendo um programa ultimamente, né, Big Brother, esse termo Big Brother veio desse livro. Então, o que a gente tem aqui é um governo totalitário que consegue controlar, consegue enxergar o que as pessoas fazem, o que as pessoas falam. Então é muito parecido o que a gente vê no programa, né? A gente tem uma casa onde é toda vigiada com câmeras, a gente tem microfone para tudo que é lado. E aqui no livro a ideia é basicamente a mesma. A gente tem um governo que consegue ter esse mesmo controle das pessoas da sua sociedade. Então é um livro bem interessante, faz a gente pensar bastante, fazer um paralelo um pouco com o tempo que a gente está vivendo. Então, por exemplo, é um governo totalitário, né? Então as pessoas que pensam diferentes do governo, elas simplesmente somem. E o que é engraçado é que as pessoas do convívio dessa pessoa que sumiu, elas são obrigadas a simplesmente parar de falar. É como assim, a pessoa sumiu e as pessoas simplesmente esqueceram que aquele ente sumiu. Na verdade, que aquele ente uma vez já existiu, né? Então, é uma coisa muito pesada, né? Então,
Quando a gente faz um link, por exemplo, com a ditadura militar que a gente teve no Brasil, é uma coisa parecida com o que a gente teve, né? Então é um livro bem interessante para a gente pensar um pouquinho sobre o momento que a história recente do que a gente passou e é o momento que a gente está vivendo atualmente. No Big Brother a gente tem uma invasão de privacidade, vamos dizer assim, né? E aí também tem, só que com objetivos bem distintos, né? Aí é um objetivo político, econômico, controle, tem objetivos bem mais sérios, né? Bem mais... E tem um ponto bem interessante, né? Que uma forma de você controlar a população é você ter um inimigo em comum. Então, esse governo, ele meio que estimulava que as pessoas odiassem seus opositores. Sim. Então, existia até o momento do ódio no livro, é uma coisa assim absurda, mas quando você olha, você acaba enxergando links nos momentos atuais que a gente vive. Então, era instigado esse ódio a uma determinada instituição, a uma determinada pessoa, como uma maneira de unir os seus aliados, né? Então... É bem interessante. É um livro à frente do seu tempo. À frente do seu tempo. Esse livro que foi escrito há, não sei qual a data, mas faz muito tempo. Esse ano de 1984 não quer dizer que o livro foi escrito nesse ano, né? Exatamente. Foi bem antes, talvez. Bem antes. Só para a gente ter ideia aqui, o autor morreu em 1950. Então ele já enxergou coisas da década de 80 e que são atuais, são de hoje até, né? Nós estamos em 2025, mas coisas que ocorrem hoje ainda. Né? Então, para o autor, ele escreveu aí, a história se passa no ano de 1984, mas ele escreveu como se fosse algo futurista. Sim. Então, tem essa ideia interessante, né, que para quem escreveu esse livro é um livro futurista. Sim. Mas que fala muito da nossa história contemporânea. Bacana. Tá, a indicação de 3 livros, tá? Para vocês. Interessante, obrigado pelo seu voto, pela contribuição, por ter trazido esses 2 livros. Fiquei até surpreso, eu esperava livros de matemática, de cálculo, de álgebra, mas bom, foi interessante você ter trazido livros diferentes. Embora seja um livro que está relacionado com matemática, mas não é um paradidático, né? Eu li na escola. Pois é. Foi. Então. E aí, em função disso, a gente fez até um trabalho. Nossa. Aí eu acredito que alguns alunos nossos, talvez vendo esse vídeo, vão reconhecer, mas... Sim. Mas quem não conhecer, eu recomendo. Não sei se tem na biblioteca. Tá. Sim. E o Uma Breve História do Infinito, né? Como eu já falei no início. Bom, gente, vamos para um terceiro vídeo, falar sobre música, tá? Vamos compartilhar um pouco dos gostos musicais aqui e até daqui a pouco. A Rádio Acha, a maior rádio universitária do sertão de Pernambuco. Um abraço e até mais.